Oi, gente, tudo bom, né? Então, tá chovendo aqui na minha cidade, Vitória, Santo Antônio, Pernambuco. Hoje é dia de domingo. E, por estar chovendo, emana do solo aquele cheiro de terra molhada, aquele vapor, né? Aquele espécie até quase, vamos dizer, de mormaço. Né? A gente não quer essa camisa aqui, mas tá fazendo um certo calor. E eu pretendo, se Deus assim me permitir, contar alguma história para vocês. Principalmente lá do período que eu passei na zona rural e da história que meu pai e minha mãe me contavam. Porque quando se tem entre principalmente 6 anos até 13 anos, o seu cérebro ali ainda está em formação e o HD do seu cérebro ali tem um vazio muito grande para acumular informações. Então, uma das histórias que meu pai me contava, entre tantas, e que ficou aqui. Desde era menino ele já contava essa história e quando ele já ficou idoso, meu pai chegou a 97 anos, naquele período da chikungunya, né? Infelizmente nós o perdemos, mas era para passar de 100 tranquilo, pela saúde que ele tinha. Trabalhava, cozinhava, lavava a roupa dele, né? Toda a atividade que alguém podia fazer, ele fazia. Então, ele contava para nós que quando ele era criança, ele não se lembra da mãe dele. Quando ele era criança, ele ficou órfão de mãe. E o meu pai era, deixamos assim, vamos dizer assim, seria boêmio hoje, né? Gera, né? E de vez em quando vai visitar, né? Então, eu conheci o meu avô, né? Mas assim, quando ele perdeu ali a sua mãe, então ele ficou aos cuidados de sua avó materna. E ela ali tinha um carinho com ele, cuidava dele. E ele se apegou ao menino. E disse ao Mané, que era o nome de meu pai: olha, a gente vai... Eu estou pensando de pegar te registrar. E ela inclusive tinha num dia de feira, de domingo. Disse, eu estou pensando de te registrar no cartório como você é meu filho. Porque você é o meu filho mesmo, você não tem mãe. Eu vou ser a sua mãe, então eu vou registrar. Então quando ela estava com essa intenção, ela começou a contar, inclusive, em casa, né? E ela tinha um filho que morava com ela, um dos filhos mais velhos dela, não gostou da história, porque segundo meu pai ela tinha uma herdade, ela tinha um bom sítio e ali valia um bom dinheiro. E como ele até então, meu pai completar a idade de 5 anos, ele não se aperreava com muita coisa não. Mas depois que a minha avó pôs no seu coração o desejo de registrar meu pai, a porta do inferno se abriu para meu pai. Então, ele chegou a meu pai e disse, você não é meu filho, você não é meu irmão, você não é filho dela, você é filho de tal pessoa. E você não, eu não quero você aqui mais em casa não, seu cabra. Né? Você vai desaparecer daqui, olha, desaparece daqui, para onde você quiser, mas aqui não quero não. Aí nisso, claro, a véia já era de idade, não tinha opinião própria, que isso é uma coisa muito séria. Você morar no seu canto, ter o que você tem, lutou para conquistar, e depois vem pessoas que mandaram que você conseguiu. Ela já não tinha uma personalidade própria, a ponto de uma avó que tinha uma criança com um filho desprezar, mandar embora. Não é como o caso do filho pródigo. O filho pródigo foi porque queria. Então ele com 5 anos, ele ia saindo, fazer o quê, né? Nu. Para onde ir? Não ia morrer no cacete, dentro de casa. Ela pegou e... vem cá, Manel. Deu um saco, porque antigamente os sacos de farinha, de feijão, era tudo era de algodão. Não era de plástico como tem hoje. De algodão. Pegou, deu ali, botou ali farinha, né? Botou farinha, botou no pacote. Botou farinha, botou uns pedaços de charque, assim ele falava. Né? Alguns pedaços, uns beiju. Que beiju era utilizado muito na zona rural. Principalmente na antiguidade, porque quase toda casa que se prezava tinha uma casa de farinha. Dessas casas de farinha manual. Plantava mandioca, né, fazia ali a farinha, e sempre tinha farinha em casa, biju, complementava o feijão, o fubá, em tudo quando era comida tinha lá. Né? A criança quando nascia,
o mingau dele era feito com massa de mandioca, né? E as broas que fazia em casa era feita com goma da mandioca. E no feijão comia-se muita farinha. No cuscuz colocava farinha também, né? Para o lanche era o biju. Então o biju com manga, biju, né? Biju com leite de cabra, isso aí era normal na zona rural, naquele tempo antigo. Então, mas ele tinha que ir embora. Aí ela pegou um saco daquele de farinha para ir no inu. Cortou embaixo, porque o saco inteiro era grande para ele, cortou com a tesoura. Fez um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco no pescoço. Vestiu ele com aquele saco e ele saiu nas barranqueiras do mundo. Agora você imagina uma criança sobreviver num mundo inóspito que naquela época, isso foi mais ou menos, meu pai nasceu em 1919, 1924, 1925, né, uma criança vagar pelo mundo sem ter ninguém por si, né? Não havia esse problema que tem hoje, né, de conceito de creche, de apoio, não havia nada disso. Então ele tinha que viver, a luta pela sobrevivência. E ele fazia assim, e naquela época, como eu referi-me aqui, havia muitas casas de farinha. Então ele disse que às vezes subia numa montanha, num lugar muito alto, e subia ali numa árvore. Criança, né, subia naquela árvore, olhava no pé de manga, olhava onde era que tinha casa de farinha funcionando. Porque ali se via o fumaceiro da chaminé da casa de farinha. Ele também andava com um quengo. Aí chega lá e disse, seu Zé, me arranja um pouquinho da farinha mole. Farinha mole é aquela farinha que foi semi, já passou no forno uma vez, e já enxugou um pouco, ela é peneirada para poder voltar ao forno, para poder tornar essa farinha. Então a gente chama farinha mole, que é muito bom para fazer psica. Psica, farinha com verdura, com um pouco de sal. Então Zé, me arranja um pouco dessa farinha mole, Zé, pelo amor de Deus. Aí veio de bola, né? Aí o pessoal botava um pouco ali naquela vasilha, botava um pouco no saco dele, e ali ele ia pescar, né? Ia pescar, e ele ali fazia, né? O fósforo, fazia o fogo ali, pegava, nos riachos que tinha, ele pescava guaru, pescava peixe, né? E ali ele sobreviveu, comia nas matas, ele se alimentava dos frutos dos matos, época de manga era manga, época de caju era caju, né? Nas matas, talvez vocês não saibam, né? Mas eu já andei nas matas e tem muitos frutos comestíveis, né? A gogóia, o juar, né? Até o ingá. Esse aqui é um ingá especial, que é muito grande, mas ele não é muito assim daqui dessa região. Eu trouxe aqui, comprei e trouxe para no futuro, para depois servir de semente para plantar. Então, ele foi crescendo, depois que ele tinha 8 anos de idade, ele trabalhava para as pessoas, chegava no lugar assim, eu dizia, você quer alguma coisa? Você vai ter que trabalhar aqui para poder dar alguma coisa a você, um beiju, farinha, qualquer coisa de comida, um pedaço de cuscuz, qualquer coisa. Aí ele disse, não, tudo bem. Aí, antigamente, por exemplo, quando uma criança tinha em média de 7, 8 anos, se ele o pai não botasse ele na enxada, uma enxada pequenininha, para ele trabalhar no roçado, aí o homem ficava ali limpando no roçado e tinha um mato que ficava no pé do tronco da maniva. Ele ali puxava, arrancava aqueles matinhos com o dedo para poder sobreviver, né? Isso era muito normal na zona rural. Meu pai, quando morava na zona rural, eu tenho um irmão chamado Dedé, já dormiu no Senhor, faleceu. Mas papai dizia, olha Dedé, eu vou te levar tu pro sítio, tu tá fazendo muita raiva, né? A mim, não, ele é muito novo ainda, né? Ele tinha uns 7 anos, eu já tinha uns 5 ou 6. Então, e assim ele sobreviveu. Quando chegou a idade de 10 anos, começou a tirar conta, né? Ali morou num sítio, ali tirando conta para as pessoas, né? Sabe como é conta, né? O cara tá mais na rural, a diária é tanto, mas como era menino, era metade da diária. Ele foi sobrevivendo e com 27 anos, ele conheceu a minha mãe, né, e se casou. Eu tenho essa história, né? Até um pouco assim, né, falsa, mas do exemplo de um homem que não teve quase apoio da família, não teve amor de quase ninguém, mas que se tornou-se assim, um cidadão de bem, que eu nunca vi meu pai enrolado com ninguém, roubar ninguém, ou ficar com alguma coisa roubada, ou mesmo alguém. Eu nunca vi alguém cobrar meu pai uma dívida ao meu pai. Ele tinha orgulho de dizer, eu não devo nada a ninguém. Dinheiro, tá? Aquela que ele está se referindo a... Então eu sou desse mundo, de um mundo inóspito, de um mundo, né, mini selvagem, né, da zona rural, né, que tenho muitas vezes essas histórias para contar, tá bom? Tchau.